É um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Nós estamos no livro de Daniel, no capítulo 7, 8 e 9, aprendendo os seguintes assuntos. Registre isso, entenda a visão e tenha vergonha. Se você, minha amiga e meu amigo, deseja se aprofundar cada vez mais nas Escrituras Sagradas, então assista, acompanhe este devocional que temos realizado de Gênesis a Apocalipse desde o dia 1º deste ano até o último dia deste ano. No capítulo 7, no versículo 1, a palavra de Deus, quando fala de um sonho, uma revelação, uma visão que Daniel teve, diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Daniel, ele escreveu sobre uma visão que Deus deu a ele. Este é um ensinamento muito profundo a todos nós, porque tudo o que Deus fala conosco, devemos registrar em nossa mente, pensar e refletir sobre aquilo. Registrar em nosso coração, fazer com que aquilo se misture com o cerne de nossas vidas. E até mesmo escrever, para que possamos manter diante dos nossos olhos e assim possamos cada vez mais nos envolver com os seus ensinamentos. No versículo 9 e 10 diz: continuei olhando, até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O ancião de dias é um nome dado a Deus, que ressalta a sua existência eterna. Você confirma mais sobre isso em Isaías capítulo 43, no versículo 13. Os cabelos brancos como a pura lã são símbolos da pureza, não de uma idade especificamente. O trono em chamas e o rio de fogo talvez representem o seu papel de poderoso juiz. Embora Deus seja espírito, muitas vezes a Bíblia lança mão de descrições simbólicas como essa para mostrar fatos importantes da sua natureza. Esse tribunal parece tratar-se do julgamento de Deus sobre as nações e indivíduos, sobretudo os representados nos versículos 1 ao 8 deste capítulo, e também o versículo 11 e 12. Os livros abertos simbolizam o registro dos atos dos réus. Abrindo-se o livro, era possível reexaminar as provas e os testemunhos acerca desses réus. Aparenta que Deus deu a Daniel uma revelação sobre o juízo final. No versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Mais uma visão sobre o futuro após a grande tribulação, quando todas as nações servirão ao Senhor Jesus como o seu único Senhor, o único Salvador. No versículo 22, a palavra de Deus também diz:
até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Outra visão sobre o futuro, quando todos os que pertencem ao Pai Celestial estarão com Ele no seu reino eterno. Você tem esperado por isso? No versículo 28 diz: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Nós observamos nesses capítulos, do 7 em diante, várias profecias sobre o futuro, sobre o que acontecerá na grande tribulação, no que acontecerá após a grande tribulação. E aqui vemos que terminar o assunto significava que já estava decretada e definida todas essas visões. A forma como Daniel ficou só nos traz mais temor para com a vida eterna. Devemos cuidar agora do nosso destino após a morte. No capítulo 8, no versículo 15 ao 16, quando fala sobre a visão sobre um carneiro e um bode, a palavra de Deus diz assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Tal como Daniel se empenhou em entender a visão dada por Deus, devemos também buscar por isso. E não somente passar os nossos olhos sobre as letras e palavras da Bíblia, para termos versículos na ponta da língua. Quando Deus vê em nós o desejo de entender sua boa, perfeita e agradável vontade, tal como enviou o anjo Gabriel a Daniel, ele nos envia a direção do seu Espírito em nossa mente, para entendermos, compreendermos e praticarmos a sua palavra. No capítulo 9, no versículo 3, quando mostra a oração que Daniel fez pelo povo, diz: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele fez isso depois que ele leu as profecias que haviam sido escritas por Jeremias sobre o que aconteceria, e era exatamente naquela época em que Daniel estava vivendo. Por isso ele se colocou desta forma, quebrantado diante de Deus. Jeremias tinha assegurado ao povo que o cativeiro terminaria depois de 70 anos. Visto que os primeiros cativos tinham sido tirados de Jerusalém por volta de 605 a.C., e o ano naquela atual conjuntura era 538 a.C., então já chegaram. Daniel reconheceu que os 70 anos estavam quase chegando ao fim. Uma vez que era necessário o arrependimento como condição prévia para Deus devolver seu povo à pátria, como está escrito em Deuteronômio 30, versículo 1 ao 3, Daniel arrependeu-se como se todos os pecados de Judá fossem seus. Por que Daniel se considerava culpado? Talvez você pergunte, pelos pecados das nações? A prática do jejum, pano de saco e cinzas já faziam parte de muito do povo como sinal de luto na cultura do Oriente Médio. Você vê isso em Gênesis, capítulo 37, versículo 34. Daniel estava manifestando a sua aflição e vergonha pelos pecados do povo. Não tentava impressionar a Deus com a sua abnegação. Manifestar sincero desgosto pelo pecado é ainda cabível, que fazemos, quer seja com jejum, pano de saco, cinzas, quer não. Quando o jejum, pano de saco
e o pecado não é o assunto em pauta, a oração eficaz parece basear-se na fé. Mateus 17:20 fala sobre isso. E na oração em harmonia com a vontade de Deus, que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 10. E para terminar, o versículo 7 ao 11 deste mesmo capítulo mostra a oração dele, que diz: A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia, o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Que oração profunda! E aprendemos que devemos ter vergonha do pecado e que, ao nos derramarmos com sinceridade diante de Deus, alcançamos a sua misericórdia e compaixão. Se te ajudou o devocional de hoje, então clica no aviãozinho e envie a todos os seus contatos. Assim vamos engajar esse vídeo. Você também pode deixar o seu like, o seu comentário, além de enviar na lista de transmissão, colocar no seu story nas suas redes sociais. Amanhã eu estarei aqui finalizando o livro de Daniel. Você é especial para Deus. Até mais.